Nós começamos. Então, bom dia, oficialmente, nessa quarta-feira, de 12 graus em São Paulo, que mesmo para uma baiana que adotou essa cidade há 28 anos, é quase um polo norte, mas nós Eu tô levantamos. vendo pela tua roupa, viu? Hã? Eu tô vendo pela tua roupa, que é quase Ave um Maria, Polo eu tô Norte. morrendo de frio, Saquele. Só faltou a Trabalho touca depois e para o você cobertor de ver. orelha. Agora, as Europa tá um calor, né, gente? Eu estava lá em final, né? Já final de maio, e eu falei, eu não quero ver isso aqui em julho. E hoje é o que vocês estão vendo aí nas matérias, né? Mas tudo bem, o tema foi muito propício. Semana passada eu abri uma caixinha de perguntas e choveu gente falando que o maior desafio é procrastinação. Eu falei, então eu vou dar esta aula, né? Que eu tenho tempo que eu falei sobre isso. Mas não somente pela caixinha de perguntas, mas nós fizemos aqui uma análise, né, do nosso grupo de líderes, que essa aula é especialmente voltada para o grupo de líderes, mas hoje eu abri também, né, para a unidade, e vocês podem convidar aí as consultoras que também estão em desenvolvimento, porque é um ponto essencial. E nessa análise que nós fizemos, chegamos sim a essa conclusão que muitos aspectos do negócio de vocês, o fato de você ser uma empreendedora Mary Kay, de conhecer todas as facetas também do seu negócio, e ao longo do mês de junho nós falamos de iniciação, nós falamos de carreira, nós falamos de vendas, nós falamos de ganhos significativos. Tudo isso muitas vezes tem um entendimento completo, tem uma vontade, tem um desejo ardente, mas está esbarrando nesse processo, nesse tema, né? E a gente vai hoje tentar não só desvendar a procrastinação para muitas de vocês que talvez falem assim, Isa, eu sei que eu procrastino, né? Eu entendo o tamanho deste palavrão chamado procrastinação, mas eu não avanço, eu não saio daqui, né? Então não basta só conhecer isto, é um avanço já, né? A pessoa que admite, que ela fala assim, eu sei que este é um ponto a melhorar, vale muito, porque tem gente que não percebe, que procrastina, porque todos nós procrastinamos alguma coisa, tá? Mais ou menos, tá? Então, assim, todos os seres humanos nesta terra procrastinam alguma coisa. Só que a procrastinação, quando ela altera funcionalmente a sua dinâmica, é aonde está o maior problema. Você procrastinar uma coisinha aqui, outra ali, é algo que é normal, né? Mas uma das coisas que mais me partem o coração de ouvir, e isso eu já escutei de amigas queridas, eu já escutei de maridos de amigas queridas, que é muito doloroso, é falar assim, tudo que ela começa, ela não termina. E às vezes as pessoas falam isso para mim, ah, Isa, eu sempre começo uma coisa e não termino. E isso me parte o coração, porque ninguém faz isso por vontade, né? Acorda e fala assim: hoje eu vou procrastinar, hoje realmente eu não vou terminar o que eu me propus, né? Ninguém faz isso. Então a gente vai tentar aqui hoje ampliar o nosso repertório, mas o repertório de vocês podem fazer perguntas, o chat já está aqui aberto para vocês nessa dinâmica. Especialmente as nossas futuras diretoras, nossas líderes que estão desenvolvendo um time, como a gente vai aqui avançar, né? E trazer esse antídoto, né? Que eu falo que é um grande antídoto para a nossa procrastinação, avançar com consistência. Tá certo, meus amores? Então, deixa eu só ver aqui se eu passo. Opa, e eu não consegui aqui diminuir vocês um pouco, mas tá, eu acho que vocês estão vendo isso aqui bem, né? Então vamos pensar no primeiro ponto, né? Por que que nós procrastinamos, já que eu falei que ninguém faz isso por vontade, por desejo? Muitas vezes são tarefas que são grandes demais. Então,
A gente estabelece muitas vezes um desejo de fazer algo aqui, né? De algo que vai acontecer, uma mudança que a gente vai fazer, né? Mas a gente. Opa, eu pulei aqui né? Primeiro. Deixa eu falar antes da definição, que eu acabei falando, mas não passei o slide. O que que é, né? Procrastinar? É você adiar o que precisa ser feito, mesmo sabendo da importância. A definição disso, vocês têm alguma dúvida sobre essa definição? Não, né, gente? Então, o que é procrastinar? Estou falando aqui como se todo mundo entendesse. Realmente é preciso voltar um pouquinho atrás. É adiar o que eu preciso fazer, mesmo sabendo da importância. E aí vem duas questões que sempre me atravessam aqui. Eu faço isso porque eu não tenho tempo, tá? Então, a maioria das pessoas dizem que procrastinam porque não tem tempo. Ou será isso uma falta de gestão emocional, tá? Ao final da aula, a gente tem que responder essas perguntas aqui. E qual é o custo invisível que isso traz? Então, eu já estou dizendo a vocês que existe um custo invisível, porque eu não mensuro, né? Muitas vezes o meu resultado não chega lá. Então, chego no final do mês e eu falo, não era esse o resultado, aquilo é visível, tá? Então, aquele custo visível vocês já sabem. Agora, o invisível que me traz isso? Ansiedade, né? A minha vida que vira uma bola de neve, que eu estou sempre tentando ali apagar incêndios. E para vocês que já são líderes, que já são diretoras, que são futuras diretoras, que têm uma equipe de trabalho, uma perda de liderança, porque isso fica nítido na liderança, né? A procrastinação, ela atrapalha não somente o nosso resultado, mas como que a gente transmite isso para as pessoas que acabam perdendo essa credibilidade, né? De tanto que a gente fala que vai fazer, que vai resolver, que vai mudar, que vai e não vai, né? E aí voltamos pelo porquê, para a gente entender o porquê. Então, muitas vezes são essas tarefas grandes. Então, porque eu tô ali com o meu resultado que não está muito satisfatório, então eu digo, agora eu vou iniciar 10 pessoas, né? Então, hoje, dia 24, né? Eu não iniciei ninguém. Então, hoje eu boto aqui na minha meta que eu preciso iniciar 10 pessoas porque eu estou atrasada, né? E aí, gente, muitas vezes isso não vai acontecer porque essa tarefa é grande demais, né? Porque se eu entendesse, realizasse que eu precisava ali, ó, um início a cada 2 dias, né? Um início dá, se eu tiver com um time já em qualificação, nossas diretoras em qualificação aqui, por exemplo, já tem um time de pessoas, então cada uma do time iniciando uma seria fantástico, né? Assim, então pense, marca do lado. Se você não marcar do lado, você está ouvindo mais uma aula, é só audição, tá? Audição às cegas, não tem um negócio aí de um programa musical, é isso que é quando eu estou lá escutando no carro, escutando, fazendo café, escutando, fazendo alguma coisa, tá? Você precisa colocar sim ou não. Eu procrastino porque eu estabeleço tarefas grandes demais, sim ou não, ou às vezes. Mas geralmente essa resposta é sim ou não. Pode ser que não seja esse o seu problema, seu problema esteja aqui mais embaixo. Mas identifique, né? Porque quando eu identifico, é 50% do caminho andado, resolvido, tá? Mas tem outro ponto aqui, que eu acho que a maioria das pessoas que procrastinam está aqui nesse segundo item: perfeccionismo e medo de errar. Então, no lugar de fazer uma coisa meia boca, eu ouço gente falando isso para mim, Isa, se eu começar hoje com você, eu tô cheia de coisas, cheia de não, eu não vou fazer, não vou fazer bem feito, eu vou esperar as coisas se acalmarem aqui para fazer. Quantas pessoas dizem isso para vocês quando vocês convidam para empreender, tá? Porque eu tô falando aqui para líderes, ok? Se tiver alguma consultora nova chegando que eu abri para vocês assistirem, vocês têm que depois captar um pouquinho mais da nossa dinâmica de desenvolvimento de carreira, porque nós estamos também
além das nossas vendas, desenvolvendo um time de pessoas. E muitas vezes, quando eu convido essas pessoas a darem esse passo fora da sua zona de conforto, que é empreender, e aqui vocês têm dois grandes exemplos de diretoras nacionais, eu e Tati Sakeli, quando começamos a empreender, éramos fisioterapeutas, dávamos aula em faculdades, tínhamos crianças pequenas, então provavelmente, né? Nós poderíamos ter dito isso. Não, muito corrido, nossa vida, não dá. Depois eu vou fazer isso mal feito, mas ainda bem que nós não somos perfeccionistas. Tínhamos medo de errar, mas fomos com medo mesmo. Então eu convido vocês a eliminar isso da vida de vocês. Claro que a gente, uma pessoa que é muito perfeccionista, ela não elimina, né? Tem gente que fala, ah, meu signo é perfeccionista. Pelo amor de Deus, gente, elimina isso da vida de vocês. Porque lidar com pessoas, né, não exige de nós esta característica. Talvez algumas profissões, se você for um dentista muito perfeccionista, talvez você vai alinhar aqueles dentes da melhor forma possível. Um arquiteto muito perfeccionista pode ser uma profissão aí seja ótima, que maravilha, né? Você vai ver detalhes do rejunte das coisas, beleza. Mas nós que trabalhamos com pessoas, que lideramos, que desenvolvemos pessoas, nós vamos sofrer. Uma mãe perfeccionista, ela vai sofrer muito, tá? Se ela tiver um filho só, coitado desse filho, ele tá arrebentado. Mas se ela tem mais de um filho, ela vai sofrer muito, porque ela vai ter, inevitavelmente, dois ou mais filhos, duas ou mais personalidades, ok? Então, marca aí do ladinho, se esse é o detalhe. Ai, Deus me livre que eu vou aparecer com meus fios de cabelos brancos, com minhas olheiras. Eu nem, naquele dia eu nem vou fazer, nem vou gravar, nem isso, nem aquilo. Pelo amor de Deus, né? Então, gente, nós temos que fazer as coisas acontecerem. Terceiro ponto, falta de clareza nos ganhos. Para esse grupo, eu acho que esse não é o problema. Pode ser que para algumas pessoas mais novas aqui isso seja. Mas observem, a menos que vocês não estejam em treinamento conosco, né? Mas a clareza nos ganhos que nós ajudamos vocês a enxergarem, ela está ok. Mas a clareza nos seus ganhos está ok, porque isso pode ser um problema, tá? Então, são duas coisas diferentes aqui. Eu tenho clareza nos ganhos da Mary Kay, no que essa empresa me proporciona, se eu me tornar diretora. Acho que semana passada a Tati falou muito dessas metas e tudo mais. No primeiro começo de mês nós falamos também. Essa clareza eu acho que vocês têm. Mas a clareza de vocês, nos ganhos de vocês, quanto está entrando, como é que está a conta bancária, como é que está a dinâmica, né, dos gastos e tudo mais. Você precisa ter. Ah, mas uma consultora que eu fiz uma entrevista essa semana, ela falou assim: "Ah, eu não quero nem falar sobre isso. Ah, se eu for olhar para isso, eu falei, ah, minha filha, mas você tem que olhar, né? Por mais difícil que esteja a situação, se eu não olhar para ela, eu não vou desenrolar ela, tá? Então, pode ser esse ponto. Outro ponto, ambiente cheio de interrupções. Não ter um cantinho para você trabalhar. Ah, mas minha casa é muito pequena. Ah, mas eu não tenho espaço. Eu tenho consultoras que pegam um cantinho assim do quarto, que é onde ela tem para trabalhar, e ela monta aquilo ali minúsculo, mas tudo arrumadinho, tudo organizado, e ela consegue naquele cantinho ser produtiva. Mas aí não dá. Chega menino, entra menino, um mexe, um chama, um grita, mãe, é isso e aquilo, o barulho lá fora. Então, vocês têm que encontrar um ambiente de trabalho que realmente seja mais tranquilo para o seu desenvolvimento, né? Ah, então, se a minha casa não tem condições de fazer isso, fisicamente falando, eu tenho que ir para a rua. Mas eu vou dizer para vocês que muitas vezes não é o ambiente da casa. Quando eu ganhei o meu primeiro carro, eu fui demitida de uma das instituições que eu trabalhava, graças a Deus, né? Mas fui ali, era uma das instituições que a tarde inteira eu estava lá. Então eu tinha ali 20 ou 30 horas naquela instituição.
E quando eu cheguei na minha casa, que eu tinha todo o espaço para mim, que até no horário que meus filhos estavam na escola, mas eu não estava habilitada ainda para viver com tempo livre, sem uma. Já era Mary Kay, óbvio, né? Acabei de falar para vocês, tinha ganho já o meu primeiro carro, mas eu não tinha uma disciplina para trabalhar em casa. E eu percebi isso logo na primeira semana, porque eu olhava para a televisão olhava para mim, a cama super aconchegante também olhava para mim, me chamava. Sessão da tarde, vale a pena ver de novo, porque se o nome é Vale a Pena Ver de Novo, é porque vale, né? Eu não vou mentir a vocês, eu sou noveleira de carteirinha, mas eu não podia estar vendo novela à tarde, né? Outro dia eu brinquei com uma das minhas dicas, eu falei, você precisa acordar mais cedo, a gente põe 8 horas da manhã os nossos informativos no grupo, né? É o horário que ali está os nossos assistentes, mas o grupo dela está recebendo isso 10h30, 11 horas, né? Não dá, preciso. A menos que seja assim, definitivamente uma coisa que você identificou, que aí são raríssimas pessoas, é menos de 1% da população, a pessoa que tem totalmente invertido o seu horário produtivo, né? E aí ela realmente não é produtiva durante o dia, mas ela tipo entra meia-noite, 2 da manhã ela está fazendo evento em plantão, de hospital, ela atende aquele público todo que trabalha à noite, aí ela precisa dormir de dia. Ok, eu libero vocês se for essa alteração de funcionalidade que é bem atípica, não é comum. Se tiver alguém aqui que seja totalmente noturna e que é altamente producente à noite, vocês até escrevem aí para mim, porque é interessante a gente saber. Mas se não, gente, 99% das pessoas estão produzindo durante o dia e a gente está dormindo, ok? E aí vem essa questão da energia baixa que eu já engatei o sono aí. Sono, rotina, emoção, tudo em baixa, como é que a gente se sente producente? Então, se isso está acontecendo com você, vai ter que ir alavancar esse trabalho aí, né? Quais são os sinais que você está procrastinando? Marca aí do seu lado também. Olha, eu já começo o dia apagando incêndios, né? E eu posso dar um exemplo para vocês. Hoje, por exemplo, eu coloquei o despertador para as 6 horas da manhã. Se eu não colocasse o despertador para as 6 horas da manhã e acordasse às 7 para estar aqui dando aula às 8 para vocês, eu ia amanhecer apagando incêndios. Provavelmente o dia não seria produtivo. Então, é óbvio que eu, conhecendo esse processo, eu preciso colocar um despertador às 6, né? Tem gente que precisaria colocar às 5h30, que demoraria até mais tempo. Mas eu, por exemplo, preciso tomar meu café. Se eu tivesse aqui hoje falando com vocês, sem meu cafezinho, eu não ia estar aqui animada falando com vocês. Então, vocês têm que se conhecer. O que não dá é, não, eu vou deixar, vou arriscar e acordo e entro parecendo Jesus correndo aqui da cruz. Não tem condições, não, tá? Agora, outro ponto é, faz o fácil antes do importante. Aí acordei, fiz aí as minhas orações, né? Tem gente que foi lá, fez sua ginástica porque ama, né? Aí foi fácil, fez. E aí começa a fazer uma coisa, como, um fulano me ligou, outra minha amiga me ligou. Quando vai fazer o importante, já deu 4 da tarde, aí já não está muito resolutiva hoje. Então, a procrastinação é clássica quando você faz o que é mais fácil antes do importante. Então, precisa fazer, né, o que é mais difícil para você no começo do dia, tá bom? Outro ponto, gira muito, roda muito, fala muito, conversa muito, tudo sabe, tudo viu, 200 áudios por dia, com todo mundo é áudio, é ali, ai, meu amor, não sei o que lá. Quando você vai somar o dia todo ali, já tem 50 minutos só de áudio, com todo mundo que falou no dia, deu 50 minutos. Se aqueles áudios de 50 minutos, você fala assim, ó, ontem mesmo eu
fiz uns áudiozinhos, que eu tava mandando uns produtos já para Salvador, peguei minhas amigas que dão, ó, tô mandando aí uns produtos para mamãe, vocês precisam de alguma coisa? Um Pink Diamonds, uma, né? A outra, um pó translúcido, a outra um pó multifuncional, pronto. Se meus três áudiozinhos ali já me renderam mais 300 em vendas, além dos 400 que eu estava mandando, me valeu. Agora, se é só para bater papo, conversa. Porque eu bato papo com as amigas também. Vocês não acham que a gente não bate? Mas tenho que ter o horário para fazer isso, né? Eu tenho aqui algumas amigas minhas que eu. Aí eu falo assim: não, hoje eu não posso falar com ela, não. Porque se eu for falar com ela, se eu começar agora, não termina nunca, né? E isso é girar muito e avançar pouco. Porque tá ali, não falou com ninguém da carreira, não falou das atividades geradoras de ganhos, que ao final aqui da aula a gente vai falar mais sobre elas, né? E é isso aqui o último ponto. Deixa ações geradoras de ganhos para quando der. E geralmente, quando é que dá? Quando é que vocês lembram, muitas vezes, que não fizeram as ações geradoras de ganho? 29, 30, o mês que tem 31. Aí olho, né? Hoje mesmo eu já vou puxar as orelhas das dicas. Se elas estão por aqui, eu já anotei aqui, ó, que eu tenho um puxão de orelha nas dicas. Porque tem dica que tá maravilhosa, que já foi fazer o movimento aí desde cedo, mas tem dica que está esperando acontecer 30 e 31. Agora essa aula vai ficar gravada, mas nós estamos falando em 24 de junho, que é um mês que a Mary Kay está trazendo 50% de desconto. E todas as vezes, só quem é primeira vez, que talvez seja novidade, mas quem já é consultora há mais de um ano aqui, sabe que o mês que tem 50% significa todos os produtos em promoção. E sabe que acontece o quê? Todo mundo comprando é muito e produtos esgotando. E nós já estamos avisando isso com antecedência. Aí o que que aconteceu? Vou dar um exemplo clássico. Sexta-feira, a Mary Kay mandou a informação que o retinol voltou. Era o sonho de consumo. Quem ali estava atenta, e algumas de vocês aqui estavam, uma entrou, pegou 12, pegou 13, pegou 10, a empresa realmente ficou ainda mais surpresa. E aí, segunda-feira, já colocaram que nós tínhamos dois apenas. E ontem já estavam me dizendo que não estava. Até vou pedir que Tati veja aí se realmente esgotou total para a gente colocar aqui. Mas, gente, e agora? Vai reclamar? A gente vai brigar? A gente avisou. Ripé é a mesma coisa. Estava em falta. Avisamos que está lá. Ripé está com 50%, né? Então, é promoção e a gente não pode perder. E aí, meus amores, é ação geradora de ganho. Não vai ter jeito. Se a gente procrastinar, até nos nossos pedidos, a gente vai ficar sem. E aí, gente, procrastinação é um problema disfuncional para nós. Ele impacta na nossa vida familiar, ele impacta nas nossas amizades, ele impacta nos nossos relacionamentos. Mas hoje eu não vou falar sobre isso. Hoje eu vou trazer o impacto no negócio, tá? Mas eu tenho certeza que a pessoa que muito procrastina, ela sabe que isso atrapalha até mesmo um casamento, até mesmo uma relação de mãe e filho, e tem que trabalhar em cima desse assunto, tá? Mas no nosso negócio, primeiro ponto, menos inícios, tá? Então, quando a pessoa, Isa, eu não estou iniciando, eu não estou fazendo, Isa, tá muito difícil, tá. Às vezes eu concordo com vocês, né? Acho que, sem dúvida alguma, o trabalho da iniciação, ele é mais desafiador que o das vendas. Não é que é mais difícil, mas é que ele é o nosso melhor produto da nossa prateleira, mas ele dá um pouco mais de trabalho e exige um pouco mais de tempo para nós do que entregar um produto e pegar um Pix. Isso nós já falamos em outras aulas, né? A gente já sabe. Mas eu entendo que a maioria das pessoas que estão aqui, que estão treinadas em fazer inícios, que assistem às nossas aulas, que entendem a carreira Mary Kay, os inícios estão baixos porque está procrastinando.
Não tenho a menor dúvida disso, tá? Não está falando com a frequência que deveria, não está apresentando a oportunidade da forma como deveria, está fazendo de qualquer jeito. Ah, mas eu vou no carro ali, eu vou mandando um áudio, eu vou correndo. Isso não é funcional. A gente precisa tirar pelo menos 2 horas aí do nosso tempo, se a gente está focada, se a gente está desenvolvendo um negócio de prestígio, né, e de funcionalidade. E aí vem venda abaixo do potencial também, porque não fala com a cliente, não apresenta o produto, não faz sessão express, não faz sessão virtual. Então as vendas estão abaixo, está deixando tudo para a última hora. Para quem tem equipe aqui, quem já é diretora, quem é DIC, quem é futura diretora, que tem pelo menos 5 pessoas, aí você olha para a equipe dela, se ela está procrastinando, a equipe está toda molinha, tá? Todo mundo no mesmo barco, né? Sem ritmo, porque está seguindo a energia da líder. Como é que eu vou me energizar se a minha líder está devagar, quase parando? Eu não vejo ela aparecer, eu não vejo ela nos stories, eu não vejo ela falando da Mary Kay. Eu acho que ela nem sei se ela é mais Mary Kay na vida, né? Porque ela sumiu, porque ela não fala, porque. Aí quando chega o final do mês ela aparece. Vamos fazer tudo acontecer. E tem gente que faz. Tem gente que faz 10 mil pontos no último dia. Que eu até agradeço, acho ótimo. Para mim é muito bom, eleva o nosso resultado, mas eu fico sofrendo pelaquela pessoa, porque se acontece alguma coisa, se acontece de cair uma luz e o pedido que estava na tela não vai, se o produto esgota, nem estou falando de acontecer coisas, desafios pessoais com ninguém, tá? Mas é inconstância nos resultados. Então, esse é o impacto. Então, se vocês estão identificando isso, não menosprezem a sua procrastinação. Dê um olhar para ela amoroso, tá? Dê um olhar para ela amoroso. Não seja crítica demais, não. Não seja muito bruta, não. Porque na brutalidade nós não vamos melhorar a procrastinação. No chicote, nós não vamos melhorar a procrastinação. Acolha você mesmo como sua melhor amiga, tá? Porque a gente jamais, se uma amiga querida nossa falasse assim, olha, eu quero lhe dizer que eu procrastino, eu gostaria que você me auxiliasse, tal, 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 você não ia massacrar ela. Então agora você tem uma aula que é uma ferramenta na sua mão com todos os passos do que você pode fazer. Você vai olhar para isso com muito carinho e vai falar: eu vou modificar isso aqui. Eu vou trabalhar o meu próximo mês, o meu próximo trimestre, eu vou trabalhar em cima disso. Eu vou fazer as coisas com antecedência. Eu não vou deixar as coisas para a última hora, tá? E aí a gente vai pensar o que é que não funciona para vencer, tá? A procrastinação. Força de vontade. Isa, mas eu sou uma pessoa, eu tenho força de vontade, eu sou uma mulher corajosa. E eu sei que é. Tem procrastinadoras na minha equipe que eu amo profundamente, elas sabem disso. E às vezes eu falo alguma coisa para elas com todo amor e carinho, e eu digo a elas: me escutem, coloque amor nas minhas palavras, saiba que eu estou assim, a pessoa que mais deseja que você vira diretora sou eu. Porque é óbvio, não só porque eu vou crescer na Mary Kay, mas porque eu verdadeiramente amo profundamente você, sei que isso vai mudar a vida da sua família, sei que é uma pessoa que tem força de vontade, mas, gente, força de vontade pura não vai melhorar a procrastinação. É até um sofrimento, né? Você vê a pessoa ali, puxa a vida, você fala, nossa, até meu marido às vezes pergunta, e fulana, tá, eu gosto tanto dela. Eu falei, mas tá procrastinando ainda, tá? E aí o outro ponto, qual é? Esperar a motivação chegar. Ai, mas hoje não, Ai, hoje eu não vou ver a Isa, não. Gente, pode até entrar com o seu microfone fechado, com sua câmera fechada. Por mais que Isa diga, abra a câmera que eu quero tirar uma foto. Beleza, se não der para abrir, não abre. Né? Não vem para uma aula quando você está super motivada. Quando você está super motivada, é ótimo, porque seus comentários maravilhosos aqui nos ajudam. É ótimo quando a gente tem realmente as nossas líderes motivadas. Mas quando não está motivada, venha também, aí é que você tem que vir, porque você precisa ouvir. Não é motivação. Eu não vou conseguir motivar ninguém.
Tati não vai conseguir motivar ninguém. Isto é um mito. Achar que uma pessoa motiva a outra. A automotivação virá quando também seus resultados estiverem chegando. Então, você tem que estar em movimento. A sorte precisa te encontrar em movimento. Falei, não sei se foi segunda nessa ou na outra, eu falei, sorte não alavanca. Ai, que sorte, tem uma consultora que fez 4.000 pontos, que sorte. Não é sorte. Não é só, graças a Deus, é uma consultora maravilhosa, mas você plantou isso aí para chegar, né? Até se ela veio pela internet, se você pensar, então, nossa, veio pela internet, mas na hora que ela lhe mandou a mensagem, você estava toda pronta com uma mensagem profissional para responder a ela se encantou, teve confiança em você e aceitou aquele trabalho, tá? Outro ponto também que é muito comum em consultoras minhas maravilhosas, que eu amo de paixão. O esperar motivação, talvez aqui vocês venceram jamais, porque vocês já ouviram tanto a gente falar isso. Mas a força de vontade pura e o planejar demais e agir de menos é muito comum em muitas de nós, tá? Ai, mas eu vou fazer. Nossa, começou o mês, a gente bota ali agenda do planejamento mensal. Nossa, me manda pronto, todo arrumado, todo bonito, cheio de detalhes, com tudo que vai fazer, mas a hora da ação não vem. E às vezes eu tenho umas que eu falo que é nossa, Isa, olha que eu tô fazendo isso, tá meio truncado ali o negócio, mas ela tá na ação, ela tá no movimento e as coisas estão ali funcionando, ok? Daqui a pouco eu vou ver o que vocês trouxeram de perguntas, tá? Vou ver no final, para a gente trabalhar agora com as estratégias. Então, vamos trabalhar com as estratégias. Então, agora nós vamos para a prática. Vocês vão trabalhar a primeira estratégia que a gente vai chamar aqui de microação de 5 minutos, tá? O que que é isso? É você pegar aquela tarefa, lembra que eu falei, tarefa grande demais não vai me ajudar, e eu vou dividir essa tarefa em passos mínimos, né? Vamos pensar na tarefa de vendas que eu dei segunda-feira, vender 250 reais todos os dias. Tá? Para quem aqui vender 250 reais é fácil todos os dias, escreve aí para mim. Se for mais, se sua meta é de 500, você bota 500, de 300, de 100, só para depois eu saber aqui, tá? Isa, eu quero vender 250 reais só para uma pessoa. Às vezes vai vender super bem. Mas se ainda não está com essa habilidade, então nós vamos dividir essa tarefa. Então você viu, ó, 147 foi um perfume para uma, o pó foi 78 para outra e um batom até já passou ali. Já dividi essa tarefa em passo mínimo. E a tarefa da iniciação? Né? Porque eu preciso ter um número de iniciadas aqui. Mas quais são as microações? Primeiro eu tenho que mandar, né, um convite, um oi, perguntar, falar com ela. Ontem, por exemplo, tem uma pessoa que eu estou trabalhando muito, o início dela. Eu quero muito iniciar ela, mas ela realmente teve um problema visual que foi uma coisa assim severa, uma cirurgia grave. A recuperação é muito demorada. Eu estou vendo esse passo. Ontem eu mandei uma mensagem para ela. Vocês acham que eu mandei uma mensagem para ela iniciar tudo? Ontem eu mandei a mensagem. Querida, como é que está a sua recuperação? Ela falou, Isa, está melhor, mas ainda a cuidado visual, tal, tal. E eu estou aqui, continuo na torcida por você. Nem falei mais nada, porque eu sei que aquele processo ali está muito complicado. E é óbvio que, ao receber uma mensagem da Isa, ela sabe que a Isa está desenvolvendo ela na Mary Kay. Não preciso falar de novo, porque eu já falei isso há 2 meses atrás, porque ela disse que quando ela melhorar, que ela vai. Mas eu estou nas minhas microações tendo o nominho dela ali na minha lista, para me lembrar. E com certeza esse nominho já foi daqui 2 meses a minha lição de casa. Eu já anotei que daqui 2 meses eu tenho que lembrar de perguntar como ela está. Mas no final da mensagem eu digo, vai me dando notícias, né?
Porque se ela quiser conversar comigo, não vai me dando notícias ao longo do meu mês, isso vai acontecer. Então, gente, vocês têm que ter esse movimento. E se tiver ansiosa demais, muitas vezes vocês atropelam. Aí vocês se tornam as chatas da Mary Kay, porque estão ali o tempo inteiro falando só com as mesmas pessoas e falando os mesmos assuntos, as mesmas mensagens todos os dias, né? Para outra, por exemplo, na sexta-feira eu botei nosso queridinho, aquela mensagem de 50% para quem eu queria iniciar, eu botei nosso queridinho retinol voltou, né? Para ver se o retinol ali seria o a minha ação mínima para alguém que eu já venho falando de desenvolvimento profissional. Vocês entenderam? Então a pergunta que vocês têm que fazer é: qual é o menor passo que me move hoje? Porque se eu for falar isso dia 30 ou dia 29, não vai dar para ser menor passo. Aí você vai dizer: minha filha, é passo largo. Minha dica tá falando: olha, você tá ótima nos pontos. Já tem lá esse mês 9.000 pontos, mas está precisando dos inícios. Não adianta, se deixar isso para o mês que vem, não vai dar, vai ser um passo muito largo. Qual é o menor passo hoje? Hoje eu posso ter mesmo um cadastro de 58,90, alguém que queira começar com a loja online. Hoje eu posso falar também que a base está com 50%. Eu vou focar em produtos que tenho aqui, né? E vou cumprir a regra de ouro comigo. Vou terminar o dia com as minhas atividades. Tá aqui, ó, as coisas estão aqui, estão anotadas. Isso é regra de ouro. Terminar é melhor do que fazer perfeito. Eu olho para o final, aí eu pego a canetinha aqui de destaque e eu agora estou riscando na minha agenda o que foi que eu fiz. Quando eu vejo o caderno amarelão, verdão, eu já sei que foi bom dia, mesmo que não tenha tido aquele resultado tão significativo como eu gostaria, tá? Falei de agenda, é agenda de alta performance mesmo. A agenda de uma líder, a agenda de uma empreendedora de sucesso, uma consultora. Ah, eu não quero ser diretora. Ok, você vai ter uma agenda de alta performance com clientes, com venda. E você pode ter 5 consultoras e ganhar 12% e não ser diretora, ser futura diretora. Eu tenho gente que é futura diretora, que ganha 600, R$ 700. Ela gosta de ganhar esse dinheiro extra para as vendas dela. Ela não quer ser diretora, paciência. Aproveito eu, né? Porque eu fico, gente, se tem uma coisa que Mary Kay Ash foi a mulher mais inteligente do planeta Terra, ela mostrou para uma diretora que quando ela forma outra diretora, ela ganha tempo para trabalhar outras pessoas. Mas se a diretora não quer se desenvolver, ela continua ganhando também, porque ela ganha muitos bônus, né? Ó, maravilha! Minha unidade, certeza esse mês que vai passar de 100.000 pontos. Eu já tenho certeza absoluta. Então, quando eu olho, eu digo, tem pelo menos 5 diretoras aqui dentro. Eu quero que elas saiam, porque eu quero desenvolver outras. Vocês entenderam? Então tem que ter agenda de alta performance. Quer você queira só as vendas, quer você queira desenvolver a carreira. E nessa agenda está separada o que é ação geradora de ganho, o que é ação operacional. Não dá para fazer ação operacional, uma líder, uma consultora, ficar fazendo trabalho burocrático das 8 da manhã às 17 horas. Não dá, gente. Das 8 às 17 horas, vocês têm que estar fazendo ação geradora de ganho, tá? E no início do dia, a sua agenda, você tem que olhar para ela aqui, ação de impacto. E o que é a rotina visual simples? É o seu checklist diário. Isso aqui que eu mostrei para vocês é minha agenda visual simples, ela. Eu olho aqui, eu sei meu checklist diário. Os detalhes estão aqui nos meus outros cadernos. Sua agenda, se eu for olhar agora, tá de alta performance. Você tinha coragem de mostrar sua agenda para mim, para a Tati Sakelli, para a sua diretora. Na hora que a gente olhasse aí, a gente ia dizer, hein? Agora estou entendendo esse resultado. A estratégia 3 é você criar o seu método. Qual é o método? O método simples. Primeiro, o que te paga, tá? Depois você faz outras coisas, ok? Priorizar o que gera resultado imediato ou movimento. São os inícios, o acompanhamento,
e os seus atendimentos antes do seu administrativo, ok? Método 3. A estratégia 4 é a proteção do seu ambiente. Então, você vai bloquear distrações por pelo menos 25 minutos. A gente já falou dessa estratégia de blocos de trabalho, né? Até aquele curso que a Mary Kay deu ano passado falou muito sobre isso, onde você vai ter ali 25 minutos, você faz por blocos. Se você tem uma dificuldade de concentrar por muito tempo, você bota o seu relógio ali para despertar ali. 25 minutos você fica focada. Então, 25 minutos eu estou mandando só convite. Uma das minhas diretoras esses dias falou: eu tiro 2 horas para fazer só isso. Só que eu sei que ela não está 2 horas focadaça e totalmente ali ininterrupta. Então, se 2 horas virar aquela tarefa grande demais para você, lembra que a gente começou falando isso no começo da aula? Você tem que identificar. Não, Isa, eu sou muito boa. Eu posso ficar aqui. Eu posso pegar o negócio 2 horas e eu vou ficar em cima daquilo. Eu posso ficar. Não é muito comum, tá? Não é, a maioria das pessoas não vão focar assim 100% naquelas 2 horas. Então faz 25 minutos, levanta às 5, vai lá fazer seu xixizinho, bebe uma aguinha, volta, faz mais 25 minutos, tá certo? E aí, já falamos do ambiente distrator, então se aquele é o meu desafio, eu vou criar um ambiente de ação. Vocês estão percebendo isso aqui, né? Eu trouxe didaticamente para vocês separados as causas dessa procrastinação. Quais são os desafios que vocês têm que vencer? Agora eu estou dando a estratégia para vencer cada desafio. Porque por muito tempo eu assisti às aulas que só dizia, eu procrastino, eu tenho essa dificuldade e tal. E quando eu falava, o que é que faz para melhorar? Não vinha as coisas que faz para melhorar. Eu estou entregando para vocês o resultado, a estratégia, o que vocês têm que fazer para melhorar. Agora, se não fizer, aí realmente eu não tenho mais uma varinha mágica que gostaria de ter, né? Seria assim perfeito para mim, tá? Crie esse ambiente de ação. Mesa limpa, gente, a água tem que estar aqui. No frio a gente não bebe água. Se essa água não tiver na minha cara, eu vou esquecer de beber água. E as minhas listas. Se você está trabalhando e sua família ainda demanda muito de você, às vezes não é só criança, não. Tem marido que é pior que criança, né? Tem parentes que são adultos, são idosos, que a gente precisa dar atenção, que também, se a gente deixar, né? Às vezes vocês acham que é brincadeira as coisas que eu falo, mas eu estou falando com vocês das coisas reais. Eu tenho uma turma na Bahia, vocês sabem que minha mãe mora na Bahia, porque às vezes, gente, é áudio de 10 minutos. Aí vocês falam, nossa, a Isa que ama áudio, mas ela tem licença poética. Mas quando o áudio é de 10 minutos, eu falo, Senhor da glória, agora eu vou ligar, vamos fazer. E assim, eu tenho que avisar, todo mundo na minha família, inclusive meus amigos próximos, sabem o que é fechamento para Isa. Quando eu estou fazendo fechamento, mesmo viajando, eita, hoje é fechamento, já virou até um meme. Ok, gente, vocês têm que avisar a família de vocês, né? E sua equipe também, quando vocês estiverem em foco. Por exemplo, eu avisei vocês, amanhã eu vou estar operando meu pezinho às 4 da tarde, né? Talvez eu vou ficar aí uns dias de molho, né? E vou ficar sem dirigir. Já avisei vocês, porque vocês sabem, eu não vou estar na minha melhor performance nesses próximos. Então, já nos próximos dias, eu já peguei muito das minhas tarefas administrativas para ficar com o pé para cima e tal. Planejamento, gente. Então, é proteção do ambiente. Não adianta você querer fazer as coisas onde o seu ambiente não está ali favorável para você. E a estratégia 5 não significa que é a última, né? É a ritual de abertura do seu dia. Eu poderia ter colocado ela como estratégia número 1, mas eu botei como 5 de propósito, porque quando às vezes a gente fala isso de ritual de abertura do dia e a gente ouve coisa na internet, você tem que fazer você fecha a agenda do dia da manhã toda para fazer seus rituais e tal. Isso é maravilhoso. A menos que você esteja
diagnosticada com uma depressão profunda, um burnout, e tenha tido recomendações terapêuticas, por exemplo, de fechar sua agenda de manhã, você só pode fazer isso se você está já em um nível onde a sua vida já está totalmente organizada, seus objetivos já totalmente prontos, você já chegou onde você gostaria de chegar e você está ali podendo trabalhar com esse nível de qualidade, né? Mas a abertura do seu dia, os 3 primeiros minutos são essenciais. Ok, desejo muito que todo mundo esteja fazendo sua atividade física, sua meditação, mas vocês não podem passar o dia inteiro fazendo isso, ok? Mas tem três minutinhos que para mim valem ouro. A primeira pergunta: o que que hoje vai fazer valer meu dia? O que é que hoje faz valer o meu dia? Uma escolha, a sua ação principal, tá? Se o seu dia hoje a sua meta hoje é realmente permitir que pessoas descubram seu alto potencial. É isso. Hoje, assim, o meu desejo, ó, logo a primeira pergunta, eu falei, meu Deus, me ajuda que pelo menos hoje uma pessoa entenda como funciona o nível de procrastinação dela e consiga, através da minha aula, hoje se libertar disso. Se uma pessoa conseguir isso hoje, meu dia, certeza que já valeu. Mas o de vocês está em outras coisas ainda, né? Vocês ainda não estão dando a aula da procrastinação. Vocês querem que clientes maravilhosas hoje se sintam mais bonitas, mais cuidadas, mais valorizadas. Que um ritual de beleza para uma cliente hoje de autocuidado signifique muito mais do que produtos, né? E nesse outro minuto você visualiza seu resultado. Eu vou terminar o dia hoje com meus marcadores verdinhos todos. Na hora que chegar a hora do jogo, eu vou olhar, vou dizer que maravilha! Tive um dia altamente produtivo. Vou agora torcer para o meu Brasil com muito gosto. Vocês entenderam? Agora, se está entrando já no piloto automático, não tem meditação, ginástica. Se a mente está lá, ai, não, muito difícil. Isso aí que a Isa está falando, não, a Isa fala isso porque ela é nacional, que ela vai para a Europa, porque ela. Tudo fácil na vida da Isa. Não é por isso que ela faz isso. Agora, verdadeiramente, vocês acham que Isa faz isso, começou a fazer isso esse ano? Ou vocês acham, pelo que vocês me conhecem, que há 18 anos eu estou nesse progresso? Não faço tão bem como faço hoje, porque fui me melhorando nesses 18 anos. Ameriquei, sem a menor dúvida, eu posso afirmar a vocês. A Mary Kay me deu esta capacidade, essa habilidade. Ah, na fisioterapia eu já era bastante disciplinada e era uma mulher que trabalhava focada, mas eu ia estar acabada hoje. Eu ia estar uma mulher exausta. Eu ia estar uma fisioterapeuta de burnout com toda a força do meu ser, né? Então, se eu estou falando para vocês que isso foi um aprendizado ao longo do tempo, acredito que vocês também podem. E se vocês têm equipe, tá? Vocês já vão treinar a equipe também. Se você está sozinha, você vai se treinar sozinha agora com isso aqui que eu vou falar. Mas, por que que eu estou falando vocês treinarem a equipe? Isa, mas não sou diretora ainda. Mas se você tem 5 pessoas com você, e provavelmente dessas 5, nem todas estão aqui na aula. Se elas estiverem na aula, depois vocês mandam o link para elas, maravilha, já tirei o trabalho para você. Porque você vai falar, assista a aula da Isa falando de procrastinação e depois me conta o que que você achou, se tem algum ponto aí que você acha que é mais, que pega mais para você, que eu vou tentando aqui também, nós vamos juntas crescendo, para mim foi muito bom, eu vou me melhorando e vou ajudando você se você já tem equipe, tá? Porque, gente, isso é um problema geral. Então, como é que eu treino? Da clareza do passo a passo. O que que nós estamos fazendo todas as quartas-feiras aqui com vocês e todas as segundas, tá? Da aula de manhã, eu dou aula de noite. Se vocês observarem, o que que a gente está treinando vocês? A gente está dando clareza do passo a passo. Tem horas que a gente é até repetitiva, né? Que você fala, ai meu Deus, já vai falar de novo disso. A gente vai mudando os assuntos para vocês, mas a gente bate em determinadas teclas, porque é o passo a passo, precisa ficar claro.
A gente também ajuda vocês quando a gente treina essas metas semanais, pequenas e mensuráveis. Quem não está bom nesse quesito, acho que as 2 segundas eu falei sobre isso em algum momento, né? Foram mais voltados a vendas, porque eu estava ensinando até uma nova consultora como vender R$ 5.000 em um mês. E não é mês de 50% não. Se vocês trabalharem essas metas semanais pequenas e mensuráveis, vocês conseguem fazer R$ 5.000 de venda todo mês no Medicare. O que que nós fazemos treinando vocês toda semana? Nós estamos o tempo inteiro reforçando consistência e não intensidade, né? Tem momentos que vai ser intensidade. Fechamento, o dia do fechamento é o dia que nós damos intensidade máxima. Mas eu acredito que ele venha ali, ó, o seu extra. Se o dia do fechamento for tudo do mês, aí lascou. E um dia meu irmão perguntou, mas por que? Me explique. Por que que esse fechamento é uma coisa tão importante? Aí eu expliquei para ele que na minha equipe, que é uma equipe que eu considero bem saudável, eu penso que 40% do mês acontece nos 2, 3 últimos dias. E ele ficou meio chocado. E eu falei para ele, mas tem equipes na Mary Kay que fazem praticamente 70, 90% de um trabalho em um dia. Aí ele falou, o brasileiro deixa tudo para a última hora. Mas eu falei, mas eu não treino minha equipe com isso. Eu não posso endossar uma crença limitante dessa. Isto é uma crença limitante, que brasileiro deixa tudo na última hora, que baiano ama carnaval, São João, que não trabalha. São crenças limitantes. Eu cresci ouvindo isso. Eu falei, eu vou mudar isso. E aí eu entendi. Quem deixa tudo para a última hora não é o brasileiro, é o procrastinador. Por isso eu gosto de falar de procrastinação. Então, se eu puder treinar a procrastinação da minha equipe, eu vou evitar que ela tenha resultados na última hora, tá? E o outro ponto é a gente precisa celebrar. E a gente celebra com vocês. A gente celebra a execução. A gente não celebra só números, né? Vocês estão aí. A gente faz post para todas as nossas consultoras que fizeram pedido naquele mês, independente do tamanho do pedido. A gente trabalha aqui com as nossas estrelas, independente se ela fez 350, 800, 1.000, 5.000. Claro que existem, né, os reconhecimentos da Mary Kay, que são prêmios elaboradíssimos, né? Ai, a Mary Kay devia dar uma joia para quem faz 350 pontos. Aí não dá, né, gente? Aí é o meu comportamento infantil desejando isso. Mas a Mary Kay celebra todas as estrelas, mas ela vai premiar com joias, com cartões viagens, com presentes, as que tenham uma maior produção, as DICs, as diretoras, as futuras diretoras, né? Todas as futuras diretoras, nós vamos celebrar vocês. Vocês ganham 12% de todo um trabalho da equipe. E aí, para a gente terminar, vamos fazer um exercício prático. Escrevam aí no caderninho de vocês uma tarefa. Todo mundo tem, até eu tenho. Vocês não acham que eu e Tati escapamos aqui, não. É que nós estamos já mais treinadas, mais exercitadas e mais mentalmente nós temos o nosso nível de desenvolvimento que a gente se cobra nisso um pouco mais, mas a gente tem tarefa que está adiada aqui há semanas. Então, eu já escrevi aqui a minha. Vocês vão agora pegar essa tarefa, vocês vão separar em 3 microações, nesses exemplos todos que eu já dei, mas pode ser algo, outra coisa que vocês precisem. E quando acabar aqui a aula, a primeira, vocês vão fazer para hoje, agora. Não, mas que eu tenho que ir buscar. Você vai fazer agora. E você vai enviar uma foto do feito para você mesmo. Se você quiser enviar para mim, depois você pode até enviar. Mas é para você. Você tem um grupo com você mesma das suas atividades. Se vocês não sabem fazer um grupo com você mesma, a coisa mais simples, pega uma pessoa, você e sua irmã, você e sua amiga, coloca ela, cria lá, meu grupo de atividades geradoras de ganho e coloca lá.
eu estou falando essas coisas óbvias e até preciso lembrar vocês do teleprompter, porque eu falei no Café das Estrelas aqui que o teleprompter é um aplicativo de graça que você pode colocar ali até 1.200 caracteres no o seu celular e você vai lendo. Se você quiser gravar um vídeo, você lê aquilo ali. As meninas não sabiam. Eu falei, ah, não é possível que vocês são todas mais sabidas que eu de tecnologia. E elas falaram, não, Isa, eu não sabia. E aí eu falei, então eu vou falar na reunião. Porque, né, muitas falaram assim, ah, eu não gravo um vídeo porque eu não consigo gravar. Eu falei, você bota ali os tópicos, ó, bota um textinho, e aí você vai dinamicamente. Como tem aqui um slide, né? Estou aqui lendo para vocês, ó, um exercício prático, vamos identificar a tarefa que está adiada há semanas. Estou lendo aqui os tópicos e estou desenrolando. Então, escreve aí, teleprompter. Escrevam aí para mim no chat e baixem isso. Outra coisa também que uma falou, ah, eu não sabia disso, que todas aquelas tarefas que nós colocamos para vocês lá no grupo da biblioteca, que a assistente coloca, se você clicar ali em um bloquinho daqueles e colocar encaminhar para o status do WhatsApp, ele já entra todo arrumadinho para você. E fica ali no seu status. Depois você vê, ó, cento e tantas pessoas, 200 pessoas olharam meu status. Então, pelo menos ali posso ver ali uma cliente, uma pessoa interessada. Então, façam, gente. Feito é melhor do que perfeito. E para a gente finalizar, só esse lembrete, que eu gostaria que vocês saíssem daqui energizadas. Vocês não vão botar procrastinação como ponto principal, vai ficar dormindo com ela, agarrada com ela, abraçando. Não. Vocês identificaram. Vocês já sabem que isso não é falta de capacidade, que isso não é sem vergonhice, que isso não é falta de força de vontade. Isso é falta de estratégia. Talvez de conhecimento, entender que esse ponto meu aqui é procrastinação. Não, isso não é procrastinação, não. Isso é outro. Não, filha, isso é. Ah, porque eu sou desorganizada. Não, filha, você não é desorganizada. Você procrastina. Na hora que você entender isso, na hora que você começar a fazer as suas coisas ali com mais estratégia, colocando no papel, aí tudo vai melhorar. Aí melhora mesmo. Aí você fala, nossa, fulana tá organizada. Vou dar um exemplo clássico aqui. Eu e Tati hoje. Segunda-feira nós tivemos aqui um desafio da senha da sala que não estava entrando para mim porque estava só enxergando o computador dela. E no final das contas a gente conseguiu, mas foi uma luta. Hoje, geralmente eu entro, às vezes faltando 5 minutos, eu entro. Hoje eu falei, olhe, eu vou entrar às 7 horas aqui, eu já vou deixar esse slidezinho aqui, depois eu vou fazer. Aí Tati falou, Isa, entre, né? Para ver aí se deu certo. Eu falei, já entrei, minha filha, já botei, já tá tudo organizado. Por quê? Porque vai que desce aquele problema, aí eu ia me estressar aqui, ia ter que cancelar a aula com vocês. Então, gente, são coisas simples na vida. E que aí não é só para inícios e vendas, é para tudo. Você acaba desenvolvendo essa estratégia para ações simples na sua vida, né? Então lembrem-se disso. Eu não quero que vocês fiquem aqui desanimadas ou não, porque isso tem salvação. Isso aqui é totalmente treinável. E vocês vão virar assim campeões maravilhosos. Vocês vão dizer: não, meu Deus, no dia que eu venci essa procrastinação, mas continuo prestando atenção nela, tá bom? Então, façam ações simples, com consistência, e aí a sua liderança ela passa a ser previsível. Outro exemplo que eu posso dar de uma líder, já estou terminando, mas ela disse assim: ai, mas o resultado está em branco. Eu falei, filha, claro que está em branco, porque a gente começa o mês está zerado e nós vamos fechar o mês. É o nosso estilo de trabalho. Qualquer profissional tem estilos de trabalho. Só que se você trabalha com consistência, a sua liderança é totalmente previsível. Vocês não me vêm chegar aqui, ah, o mês foi acabado. Um mês eu fiz 20, um mês eu fiz 100, um mês eu fiz 10. Não, a minha liderança é previsível para vocês. Porque eu faço coisas simples. Vocês olham para mim, se realmente vocês olharem para mim e vocês acham que eu faço uma coisa mirabolante do planeta Terra, que eu faço alguma coisa que ninguém pode fazer, vocês não me conhecem, precisam me conhecer.
Eu faço ações simples todos os dias, mas com consistência. E a gente brinca, né? Sempre falo isso para vocês: quem se antecipa, governa. É isso aqui. Quem age primeiro vai liderar antes. E vocês vão tirar duas fotos agora, tá? Porque eu não vou me deter a isso que vocês já sabem, mas só para vocês lembrarem quais são as ações geradoras de ganho que eu desejo que esteja no planejamento agora de vocês. Tá tudo aqui pronto, ó. Recrutamento estratégico, atendimento ativo, clientes novos e fiéis, acompanhamento da equipe, tá? Sem quem tem equipe, ok? Exemplo, sua equipe não está entrando na aula. Isa bota lá o convite no grupo. Todo mundo recebe, às vezes recebe em dois grupos. Você tem que cutucar ela, porque eu não consigo cutucar todo mundo no individual, tá? Sessões de beleza, marcadas, executadas, treinamentos curtos, práticos e semanais, divulgação diária, stories, status, lista de transmissão. Só quem vai ter dúvida disso aqui é quem é consultora com menos de um mês, tá? Então, se alguma consultora aqui está assistindo essa aula e tem menos de um mês, aí, ok, vai chamar a sua Diri, me chama e a gente vai passar para vocês os treinamentos lá no, tá tudo lá no Em Sintonia. Vocês têm agora uma biblioteca na Mary Kay com todas essas aulas, ok? E se você já é diretora, DIC ou futura diretora que está trabalhando para ser diretora, vocês vão incluir essas outras aqui, tá? Que é acompanhamento das entrevistas que foram feitas e o fechamento seu e da equipe, as propostas diárias de vendas, 3 a 5 acompanhamento estratégicos de quem quer crescer, aí quem tem já uma equipe maior, as agendas, a comunicação, né, o conteúdo que gera curiosidade, e a sua mentoria, como vocês estão fazendo aqui todas as quartas-feiras, às 8 da manhã, todas as segundas-feiras, ou de manhã ou à noite, o horário que for melhor para vocês. Combinado? Deixa agora eu dar um stop e parar aqui o meu